Olá, meus amigos. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Doutora Lara, seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bom, querida? Bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Tá em Curitiba? Curitiba, aqui, ó. Eita. Camisa de flanela. Eu vi que pela temperatura aí estava baixa. Estava acompanhando aqui no jornal, estava noticiário. Por aí tá, Agora tá friozinho. começa, agora é só ladeira abaixo. Tô aqui de blusa de flanela, chá, aquecedor, tá tudo ligado aqui, senão não consegue trabalhar. Eita. Bom, quero agradecer, doutora, ter aceitado o convite. Vou apresentar aqui a senhora, para quem não conhece. Lara Sellen, que é advogada, consultora em gestão estratégica de sociedade de advogados há 22 anos, autora de 16 livros sobre o tema, presidente da Comissão Especial de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB Nacional e sócia da Sellen Bertozzi Consultoria. E nesse período de mudança de era, a pessoa que mais a gente encontra nas lives falando muito sobre gestão de escritório, sobre como enfrentar tudo isso que a gente está passando, enfim, como conseguir encontrar as melhores saídas e sofrer menos. Eu acredito que todo mundo, de certa forma, está sofrendo algum impacto com tudo que está acontecendo, mas procurar ultrapassar isso da melhor forma. Então, agradeço ter aceitado o convite. Sei que sua agenda é muito concorrida, com suas consultorias, com sua advocacia, mas lhe agradeço do fundo do coração ter disponibilizado esse tempo para falar com o nosso público, que é majoritariamente da jovem advocacia. Eu que agradeço, Fábio. A gente está passando juntos por tudo isso, né? E claro que ninguém aqui tem a resposta mágica para todos os problemas, até porque a gente não sabe a extensão deles ainda, né? Mas é sempre bom poder, de alguma forma, pensar junto, né? Analisar situações. Duas cabeças pensam melhor do Sim, que sim, sim. uma, né? E naquilo que a gente puder ajudar, com certeza conta, porque a ideia é essa, né? Bom, Lara, começando os nossos trabalhos, e como eu disse, eu foco muito, passei 8 anos na faculdade, ensinando direito penal, minha advocacia é advocacia criminal, Uhum. mas eu sempre me preocupei com o colega que está iniciando, das dificuldades que nós tivemos lá no início, e buscar passar um pouco dessa experiência para esse colega que está começando agora, e acredito que começando num momento muito difícil, num momento muito complicado. Então, acredito que a nossa responsabilidade é maior em tentar estar trazendo, né, informações para esse colega. E a primeira questão que eu coloco para você trazer aqui para a gente, para clarear um pouco a agonia, a aflição desse colega, é a forma de atuação para esse colega que está começando. Muitos ficam em dúvida se vão montar um escritório, se vão ser associados, se vai ser empregado, se vai ser aquele autônomo que sequer resiste à sociedade, enfim. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessas modalidades para que ele pudesse até enxergar onde ele melhor se encaixa em todo esse contexto. Uma coisa importante em todo início de carreira é a gente refletir o que a gente já fez até aqui. Então, pensar que matérias que eu gostava na faculdade, que tipo de competências eu tenho que extrapolam a questão técnico-jurídica, se eu Sim, sou mais comunicadora, se eu sou dono de um excelente português, se, enfim, se quais são as minhas competências, né? E o que que dentro de mim eu tenho como porque assim, eu fiz até um vídeo ontem, tá no meu IGTV, se as pessoas quiserem, contando um pouquinho da minha trajetória. Porque às vezes a gente vê alguém que já está lá com seus 20 e tantos anos de carreira e já passou por muita coisa e tal, e esquece que todos nós começamos, né? sim, E o começo ele não é claro necessariamente desde o início. Ele vai tomando caminhos e as nossas escolhas é que vão nos trazer para o lugar onde a gente quer chegar dentro das nossas potencialidades, das nossas capacidades. Então, quando a gente fala em formas de contratação na advocacia, você tem 5 formas básicas legais, né? Fora as informais, que eu não vou nem entrar nesse mérito, sim. porque são as informais, né? Que trazem algum tipo de prejuízo para nós, uma vez que a gente não tem imposto de renda direito, enfim, você não consegue declarar.
mas as formas legais dentro da advocacia são 5 básicas. Ou eu vou trabalhar para alguém sendo advogado empregado, sistema de registro de carteira de CLT normal, como qualquer outro profissional, qualquer outra pessoa. Eu posso ser um associado. Deixa eu tentar explicar isso de uma outra forma. Sim. Quando a gente olha um escritório, então vamos pegar um escritório já formado, já montado, quais são as possibilidades de relacionamento que eu posso ter com ele? Porque existe uma confusão muito grande entre associado e sócio. O associado foi uma figura utilizada de forma, talvez, não digo equivocada, mas ele foi se sofisticando em termos de legislação nos últimos anos, e a gente precisa entender qual é a natureza desse trabalho. Então, quando eu pego um escritório, e quando a gente fala de uma sociedade de advogados, o que essa sociedade tem de poder, entre aspas, sobre as pessoas que trabalham ali, você tem a relação societária, onde os sócios Sim. têm uma autogestão, a gente está ali pelos mesmos motivos, a gente quer as mesmas coisas, nós estamos empenhados em fazer aquela sociedade crescer, e aquela sociedade pode contratar advogados seletistas. Quando ela faz essa relação, a sociedade passa a ter um certo poder sobre o horário da pessoa, sobre as tarefas dela, respeitadas os requisitos do artigo 3º da CLT, tá? Certo. Isso dentro do escritório. Quando eu passo a me relacionar com advogados que estão do lado de fora, na qualidade de prestadores de serviço, eu tenho mais 2 figuras. Então, os sócios, eu posso ter sócio de capital e sócio de serviço. O seletista, isso dentro das 4 paredes do escritório. E a relação desse escritório com advogados que estão do lado de fora pode acontecer de 2 maneiras, via parcerias, via contratos de prestação de serviços, com o advogado associado, que é a pessoa física, e o advogado, a sociedade individual de advocacia, que é a pessoa jurídica do ser individual, tá? Sim. Então, essas relações entre a sociedade e esses parceiros se dá via contrato também, só que o poder que o escritório tem sobre essas pessoas é menor se comparado com o seletista e o sócio. Ali a gente está falando de uma relação de entrega de trabalho. Então, eu te contrato para você fazer uma audiência. Eu não quero saber se você veio para o escritório ou não, se você... Ou te contrato para fazer uma peça. Não necessariamente você pode fazer aqui no meu escritório. Desde que você me entregue a peça na data, no horário e na qualidade que nós combinamos, a relação continua. Se você começa a não entregar na qualidade que eu gostaria, né? Eu posso desconectar você como meu parceiro porque não está atendendo às minhas expectativas. Então, quando a gente pega esse espectro, lembrando que dentro de uma sociedade de advogados, os clientes são da sociedade, então todas aquelas pessoas que trabalham ali, trabalham para os clientes da sociedade. Não é meu cliente, seu cliente. Não, é nosso cliente. Nós trabalhamos para o todo, né? Esse cliente é do todo. Já o advogado associado que trabalha fora do nosso escritório ou a sociedade individual, ela pode ter uma sociedade de advogados como cliente, na medida em que ela presta serviços para ela, e pode ter seus outros clientes, pode ter outras pessoas que se utilizam desse trabalho. Então, é muito importante entender isso, porque o que acaba acontecendo na prática? Enfim, a gente vê acontecendo e isso já está modificando, tá? Muitos advogados que trabalham dentro do escritório, dentro da estrutura, acabam sendo associados. Só que por estarmos ali no mesmo ambiente, você acaba cumprindo horário, você acaba tendo uma relação que não é do autônomo propriamente dito, porque esse associado é um autônomo por natureza. Ele é um prestador de serviço, então ele recebe pelo serviço prestado. Só uma questão, Lara. Esse associado, ele pode ser associado a mais de uma sociedade de advogados? Pode. O último provimento que tratou desse assunto, que eu não vou me lembrar o número aqui,
fica aí a dica para pesquisar, não sei se é 169, alguma coisa assim, que saiu acho que há 2, 3 anos atrás, permite o multivínculo. Então, eu, advogado associado, vamos dizer que trabalho no meu home office e presto serviços para mais de uma sociedade de advogados e para os meus clientes que eu tiver, né, diretos, né? Então, sim, né? Tanto o advogado associado permite o multivínculo, como naturalmente a sociedade individual de advogados, caso ela preste serviço para uma sociedade, ela não tem exclusividade nisso, né? Sim, sim. Perfeito. E aí, só um ponto, quando você fala da subordinação enquanto empregado, mas deve ficar claro para o colega que essa subordinação ela não pode interferir na sua orientação técnica, por exemplo. Ele não pode ser obrigado a, por exemplo, a fazer ou defender algo que ele não acredita, que vai de encontro aos seus preceitos éticos, enfim. Claro. Então, não tem qualquer tipo de ingerência. Agora, Lara, com eu observo muito, principalmente na época que eu estava na faculdade, vários colegas saindo e montando seus escritórios, e muitos deles montando o escritório com aquele colega da faculdade, que saía para tomar cervejinha, que fazia o trabalho da faculdade em grupo, criou aquela afinidade, aquele vínculo, e acabam saindo da faculdade e montando esse escritório. E acompanhei também vários desses escritórios em um ano, um pouco mais do que isso, fechando as portas por várias questões financeiras, de organização, questões éticas. Então, quais seriam assim, os principais pontos para o colega? Você já falou da afinidade, de captar, né, das matérias, enfim, mas os principais cuidados, até na hora de dizer, não, eu vou abrir essa sociedade, eu vou fazer essa parceria, um casamento, como se diz, né? A sociedade do escritório. Então, o que deveria ser mais levado em consideração, né, para diminuir os riscos de dar errado, lógico, como um casamento, enfim, uma série de coisas pode Pode acontecer dar, no meio, mas pode dar, mas quais seriam as principais orientações com sua experiência nessa consultoria de menores e maiores escritórios do Brasil? como todo casamento, ele precisa ser planejado. Então, assim, vamos pensar aí. Se a gente conhecer uma pessoa hoje, se empolgar muito e falar assim, vamos casar em 3 meses, o risco disso dar errado é muito grande, porque você não conhece profundamente aquela pessoa, você não teve tempo para conversar com ela todas as coisas que são importantes para uma vida em casal. E é a mesma coisa com a sociedade de advogados. A gente geralmente, eu vejo muito isso, essa empolgação pro casamento, para a gente se juntar, para a gente montar o escritório, para a gente fazer e acontecer. Muito discurso. E aí, na prática, eu vejo que não era bem isso. Na prática, eu percebo que eu trabalho mais que você. E eu começo a ficar chateado, porque a gente nunca sentou para dividir funções, a gente nunca sentou para dividir e entender o que é ter uma sociedade de advogados, que não é só vários advogados advogando, né? A gente Sim, precisa entender qual é a nossa finalidade, quem é o nosso cliente, quais são os nossos princípios, do que a gente não abre mão, qual é o grau de transparência que vai existir entre esses sócios, quais são os limites éticos que a gente vai se impor, né? Então, tudo isso sim, precisa ser conversado antes, sem tabu, né? Sem ficar, ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu abordo? É melhor abordar antes, porque tudo sim, que é muito claro e tudo que é combinado, fica mais fácil da gente tentar corrigir caso aconteça algum desvio. Você pode chamar e falar assim, poxa, não foi isso que a gente combinou. Poxa, não foi. Lembra que a gente sentou e conversou, né? No escuro, as pessoas vão fazendo e a gente fica meio sem jeito de ir ali perguntar e tal, até que acontece uma briga e aí não tem recuperação, né? Não tem recuperação aquela situação. Então, o importante é sentar, conversar sobre coisas importantes, como, por exemplo, o risco do escritório. Um grande abraço para o Glauber, para o Eduardo, estão chegando aqui, amigos muita queridos gente. aí.
clientes nossos de tanto tempo, né? Então, sentar para conversar sobre riscos, entender o tamanho do risco, principalmente se eu estiver falando de um sócio de capital. Então, se acontecer de cliente não pagar os seus honorários, como está acontecendo muito agora nesse momento, que o cliente puxa o freio de mão, não tem todo o dinheiro que ele imaginava que teria, enfim. E a gente continua recebendo as contas de luz, de aluguel, enfim, né? A vida segue. Então, nessa necessidade, quando falta o dinheiro, a gente tem que saber que sócios têm que aportar para não matar o escritório, para não comprometer o escritório. Então, isso é uma conversa que tem que estar muito clara. Eu já cheguei em escritórios que os sócios eram tão apegados ao seu dinheiro, enfim, os seus honorários, que na hora de uma dificuldade não sabe dizer, não, peraí, eu tenho responsabilidade sobre esse escritório, né? Você tem que assumir isso. Então, tudo isso tem que ser conversado. Olha, se acontecer, a gente não quer que aconteça. Antes do problema, se acontecer, né? Antes do problema, porque a hora que o problema estiver batendo na porta... Fazendo a comparação, Lara, seria, quando vai casar, a questão do regime de bens. Todo mundo, não quero tratar disso, porque é amor, eu não vou me preocupar com isso, enfim. E lá na frente... se eu falar disso, não vai me amar? Porque minha preocupação é dinheiro, enfim, eu estou casando por isso. Fazendo a devida comparação, seria a mesma coisa no escritório. Num momento desse de dificuldade, o escritório tem um caixa, você vai ter que tirar do bolso para suportar aquelas despesas, enfim. Então, e nesse momento, todo mundo querer preservar o seu, e quem sofre é a sociedade, né, que acaba passando por uma dificuldade bem maior. Sociedade é uma coisa muito séria. A gente não pode levar isso a gente monta uma sociedade aqui, se não der certo a gente separa, porque isso vai deixando muitas marcas em nós. A gente vai se sentindo traído. Se eu fui aquela parte que achou que foi injustiçado por alguma razão, eu me sinto traído, aí eu não confio mais em ninguém na minha vida. Eu já tive vários casos disso. Olha, passei por uma situação terrível e hoje eu não confio mais, eu não quero ter sócio. Não, mas como que você não vai ter sócio? Sem sócio, você não cresce. Sim. Você precisa entender o poder da sociedade, né? Esse grande grupo que se une em prol de um grande objetivo que nós temos. Então, você tem que falar, sim, de responsabilidade, você tem que falar de 3 funções importantes. Quem e como faremos a captação de clientes, porque não adianta nada ter o escritório e não faturar. Sim. Então, eu preciso ter esse tipo de conversa, e aí como faremos? O que podemos fazer, o que não podemos, para onde vamos, qual é a nossa estratégia, quanto vamos investir nisso? De tempo, de eventualmente dinheiro, né? Depois eu preciso dividir as funções técnicas, quem trabalha no quê, para a gente não ficar se batendo. Eu sou cível, você é cível. E aí o cliente é do escritório, não, mas eu tenho os meus clientes, você tem os seus. Não, é melhor que a gente se una e um fique com o cível, eu fico com o tributário, empresarial, o outro trabalhista. criminal, e por aí vai, né? Para a gente fortalecer o escritório, fortalecer o grupo tecnicamente. E uma terceira e importantíssima função, quem cuida da gestão. Porque a gente não vai chegar todo dia no escritório e vai estar tudo lá se a gente não der uma linha de comando. E aí, se acabar o pó de café, quem que vai ser a criatura que vai ser importunada no meio de um prazo? Doutor, a impressora, a internet, tudo, né? Eu dei o exemplo do pagamento café que é desse tamanho. Sim. E mas café é vida, né? Esse café aí é importantíssimo. Aí tem a secretária que tá de TPM, que chora e que tá chateada, e que aí a estagiária brigou com o estagiário porque ele falou, não sei, alguém tem que lidar com isso. A gente fala, não, são problemas do dia a dia, né? Então, a gestão vai desde a gestão estratégica, dos sócios sentarem e decidirem o que vão fazer, como vão fazer, quais são os planos, até a coordenação das equipes jurídica, a coordenação da equipe administrativa. Eu tenho que dizer para minha secretária como eu gostaria que ela atendesse o telefone. E eu tenho que ficar de olho para ver se ela realmente, né, vai fazer isso do jeito que São eu os gostaria. valores do seu escritório, é a sua missão,
né? A secretária que está ali no primeiro atendimento, ela tem que representar a sua ideia, o que você pensa de valores, o que você defende. Então tem que existir essa coordenação. Às vezes, o próprio cliente fica com receio de fazer uma reclamação com o advogado, constrangido, mas não foi bem atendido como deveria ter sido. Agora, Lara, eu não sei, e aí, para a realidade aqui, local, existe uma transição nesse momento antes da sociedade efetiva, isso é legalmente possível, né? Você disse, a gente senta, define estratégia, define área de atuação, define função, mas existiria um momento prévio, antes de eu registrar minha sociedade, até para conhecer as pessoas, essa logística, e aí eu explico um pouco melhor, pegando exemplos aqui do nosso estado. Tem colegas que saem da faculdade e se juntam em uma sala e dividem despesas. Juntar lá, tem a conta da água, da luz, de uma secretária, dá no final do mês R$ 5.000, divide entre eles, paga e se apresentam como sócios. Não, meu sócio é meu sócio e tal, mas cada um com seu cliente. Isso, no caso, seria uma informalidade, então. Seria informal e... Existe até o escritório, a sociedade de advogados, em que eles são efetivamente sócios, mas com o objetivo só de dividir despesas. Certo. Então, essa sociedade, ela tem, vamos dizer assim, que é uma sociedade que não explora toda a sua potencialidade, porque a gente não senta como sócios para decidir São ilhas, né? os rumos. São ilhas dentro do escritório. Parceiro ali, né? Um parceiro que está dentro de uma pessoa jurídica que paga os impostos, que a gente paga a secretária, paga o aluguel, mas a minha vida não tem nada a ver com a tua. E numa sociedade de verdade, a minha vida tem a ver com a tua. Porque as nossas escolhas estão no mesmo alinhamento. Sim, sim. Então, nesse caso, em que os colegas simplesmente dividem as despesas sem, inclusive, registrar a sociedade unipessoal, pluripessoal, seria uma espécie de informalidade ainda, já que não há esse... Pode ter um condomínio, né? Então, vamos condomínio, dizer que todos ali fossem advogados, sociedades individuais. Eles estão ali, cada um com a sua sala, vivendo num condomínio. Mas quando a gente fala de sociedade de advogados, é o ato de nós querermos fazer algo juntos. Não é que necessariamente vai ser uma sociedade informal. A gente só não vai estar utilizando de todo o potencial que a gente teria se nós sentássemos em volta de uma mesa para decidir juntos os nossos caminhos, o nosso futuro, né? E claro, essas possibilidades existem. Agora, vamos imaginar, você falou bem ali, né? Antes de realmente efetivar uma sociedade, é bom a gente conviver um pouco. Geralmente, quando a gente faz, e eu acho que o exemplo serve para cá também, quando a gente faz processos de fusão de escritórios, que não deixa de ser uma sociedade com grande complexidade, porque eu estou pegando uma equipe daqui, juntando com outra dali, colocando no mesmo ambiente, e isso geralmente dá muito problema se não for bem conduzido. E a minha recomendação sempre olha, não faça a fusão de cara. Fica cada um na sua casa, dividindo clientes e trabalho só, cada um fazendo a sua gestão, cada um fazendo suas contas. E depois que a gente vê como é a atitude do outro em relação a trato com o cliente, a qualidade do trabalho, seriedade nos compromissos, né? Prometi que eu te daria 20% do cliente que você me indicou. Então, essa seriedade de eu ser muito transparente, muito claro, muito linear nesse sentido, eu preciso de um tempo para perceber se isso é sim ou não. Se a gente trabalha parecido ou não, se a gente vai ter realmente uma conexão ou não. Então, eu sempre recomendo, antes de fechar uma sociedade para valer, faça um pacto de intenções. Olha, nós vamos conviver por 1 ano, dividindo trabalho e clientes,
Mas você fica com as tuas contas, eu fico com as minhas, você paga os seus impostos, eu pago os meus, etc, etc. E daqui um ano a gente senta para analisar o que aconteceu e realmente expressar se a gente vai dar o passo seguinte ou não, né? Porque realmente é muito sério. E o risco é ficar trocando né, pulando de galho em galho. Uma hora eu começo uma sociedade aqui, não deu certo, aí eu pego outra ali, e aí vamos. Sim, sim, e vai ganhando essa confiança. E aí até compartilho com você e com as pessoas que estão aqui nos acompanhando, Lara. Aqui no escritório, eu iniciei como estagiário do escritório, fui aluno de um dos sócios do escritório na faculdade e conquistei aquela confiança, teve uma seleção, vim para o escritório. Quando formei, houve o convite para ser advogado associado, e aí eu fiz o contrato de associação, enfim, fiquei vinculado ao escritório, e depois de 10 anos enquanto advogado associado, aí que surgiu o convite para ser sócio aqui no escritório, enfim. E durante todo esse tempo, e até passando para os colegas que estão começando, desde a época do estágio, eu sempre me enxerguei como dono do escritório, como sócio do escritório. Então, sempre vestindo a camisa, sempre me dedicando, enquanto advogado associado, da mesma forma. Tanto que os colegas de fora, os magistrados, enfim, já me enxergavam como sócio do escritório, é uma questão formal apenas, porque realmente não havia aquela coisa de, eu vou fazer esse prazo, vou receber aquele valor e pronto, deu 6 horas, vou embora. Então, é isso que eu também procuro passar muito para os colegas que vêm se aconselhar, que você sempre fazer aquilo por paixão, né? Você acreditar, independente de ter seu nome na placa, porque logo após, se for seu projeto de montar o seu escritório, se for seu projeto de ser sócio naquela sociedade, as oportunidades vão surgir, porque as pessoas vão perceber o seu empenho, a sua dedicação, né? E os honorários é uma consequência de todo esse esforço. Então, eu acredito que ter passado por cada fase, né, houve um amadurecimento, uma evolução, enquanto profissional, enquanto pessoa, e às vezes a gente percebe muito, os colegas que estão começando, muito ansiosos em conquistar as coisas e querer comparar o capítulo 1 dele com o capítulo 20, 22 de Lara, enfim, e aí acaba sendo ruim, porque ele se frustra, né? O mercado está cada vez mais difícil, então é algo que eu deixo para os colegas e faço mais uma pergunta a Lara. Se Lara, com seus 22 anos de experiência, prestando consultoria às maiores bancas de advogados do Brasil, fosse começar hoje, Lara, né, com a experiência que você tem hoje, com a visão de advocacia que você tem hoje, como seria seu começo? O que é que você enxergaria hoje diante de tudo que a gente está vivenciando com esse mercado com mais de 1.200.000 advogados? Né? O que é que você focaria hoje no seu início? Primeiro, eu faria uma análise de quem eu sou. Então, o que eu tenho na minha bagagem para oferecer para o mundo? Se eu não tenho ainda experiência do direito, o que eu tenho de qualidades que eu posso oferecer? Porque eu me recordo, Fábio, quando eu comecei a consultoria do zero, que eu parei a advocacia e comecei a consultoria, ou seja, pouquíssimas pessoas me conheciam, quase nenhuma ali dentro do que eu estava planejando, e eu não tinha experiência de consultoria. Eu nunca tinha feito, eu tinha teoria, eu tinha estudado, mas assim, pegar na prática uma consultoria e fazer uma entrega de uma transformação dentro do escritório, eu não tinha essa experiência. E eu me recordo quando o nosso primeiro cliente veio por conta de produção intelectual, que a gente já escrevia, porque apesar de eu não ter nada quando eu comecei, eu tinha muito tempo. E esse tempo eu nunca desperdicei. Então, não desperdiçava como? Eu estava estudando, ou eu estava escrevendo. Ou eu estava aprendendo algo a mais, que eu estava afiando o meu machado todo dia. Então, o fato de você, vamos dizer, não tem um cliente hoje, você não pode deixar de compreender que você tem ouro na mão todo dia que você acorda. Então, eu nunca desperdicei tempo. Não fiquei lá, não tenho cliente, agora eu vou ver Netflix à tarde, terça-feira. Eu nunca admiti isso.
dentro da minha rotina de trabalho, porque eu tinha que trabalhar, fosse para alguém ou fosse para mim. E Sim. dentro dessa caminhada, que aí o primeiro cliente veio por conta de produção intelectual, nunca tinha me visto, era um cliente de Recife, a gente nunca tinha ido para Recife, chegou lá uma revista, tal, enfim. E aí a advogada me liga, você presta consultoria? Eu falei, nunca prestei. Mas você pode ter certeza absoluta que se eu não souber, eu vou descobrir. Então, se você... Esse é o meu compromisso com você. Nós vamos fazer a transformação. E aonde tiver o conteúdo, se eu não souber, eu vou ser franca com você, mas eu não vou te deixar sem resposta. Eu vou virar o mundo, mas eu vou achar essas respostas. Então, assim, isso gerou uma confiança no cliente. Nós somos amigos até hoje. E foi o meu primeiro momento de experiência ali. Então, às vezes, a gente não tem a experiência para dizer para o cliente assim, eu sou especialista. Não, eu sou estudiosa. Então, quais eram os meus pontos fortes? Eu era estudiosa, eu era muito determinada, sempre fui. E eu sempre fui muito transparente com o meu cliente. Então, você confia em mim? Eu tô te dando a minha palavra que eu vou buscar todas as respostas. E nós vamos aprender juntos isso daqui. Me dá essa chance que nós vamos... Então, essa atitude é uma atitude de jovem. Isso é uma atitude de quem... Olha, eu não tenho um depoimento de um cliente para dizer, olha, pode ir lá que ela é boa nisso, ou ela vai conseguir. Não tinha, porque era o cliente 1. Então, o jovem advogado tem sempre... Você falou uma coisa muito, muito interessante. Dê 200% em tudo que você fizer. Se a gente não tem conhecimento ainda, a gente tem que ter energia. Então, para começar, eu começaria assim, fazendo o meu planejamento, vendo bem o que eu tenho. O que eu tenho? Eu sei direito tributário, eu sei me relacionar com as pessoas, eu sei... enfim, coloca a tua lista de coisas que você tem de bom, coloca do lado a lista das coisas que te faltam, corra atrás delas todo santo dia e tenha, logicamente, uma dose de calma. Mas não é uma calma que te deixa lento, é uma calma que te deixa certo de que o caminho que você traçou vai ser um caminho bom, porque o resultado vem quando o trabalho é bem feito, né? E aí não adianta a gente ser 80%. Não, com 80% certeza. todo mundo é. A Eu, maioria é. eu acredito muito, Lara, no que você está falando, e quando me perguntam, eu dou mais ou menos essa orientação. O nosso tempo hoje é o nosso principal ativo, é o nosso ativo mais caro. Então, e o acesso à informação que se tem hoje, ele é gigantesco. Se a gente souber utilizar bem, né, essas lives com material que é disponível na internet de graça. Na minha época da faculdade, eu não comprava um livro, tirava xerox do capítulo que o professor estava pedindo. Hoje não, os colegas nos grupos de WhatsApp transitando os livros de forma digital, é aula de tudo no YouTube. Então, nesse momento, o colega, como você sugeriu, estudar um tema, escrever um artigo, fazer uma live sobre o tema, gravar um vídeo, marcar reuniões em grupo, e aí você vai conhecendo pessoas, você vai fazendo network, vão surgindo as oportunidades. Então, como você disse, é usar esse tempo em seu favor e não simplesmente ficar se lamentando e, como você disse, vou zerar uma série do Netflix, Então, é um tempo muito, muito precioso que a gente não pode perder. Agora, Lara, nesse momento que você está sendo muito demandada por conta desse momento que estamos enfrentando, né? E aí até em razão do nosso último encontro, fugindo da palavra crise, mas dessa transformação, dessa mudança de era. Quais são as principais dificuldades hoje que os escritórios estão enfrentando? Eu sei que a maioria delas é questão financeira, os processos parados, enfim. Mas hoje, enquanto consultora, quais são as principais, os desafios que você está tendo que resolver enquanto consultora e agora não mais como aquela jovem advogada que pegou o primeiro cliente, hoje com muito, muito mais segurança. Enfim, quais são essas situações que você mais hoje tem que enfrentar? Bom, primeiro uma dúvida a respeito de espaço. Isso é uma coisa que tem sido recorrente.
Estamos com dúvidas se no retorno a gente vai continuar com o mesmo espaço físico, se a gente vai colocar parte dos nossos advogados em home office, parte dentro do escritório, mais enxutinho, se a gente vai colocar todos os nossos advogados em home office, porque não faz sentido para o nosso cliente, porque ele não vem nos visitar, a gente está mantendo uma comunicação com ele mais tranquila por meios digitais. Então, essa tem sido uma dúvida muito recorrente, assim, porque não existe uma resposta ainda certa, porque a gente não sabe como vai ser a reação do cliente. A gente está se acostumando a ficar dentro de casa, mas a gente não sabe qual vai ser o grau de carência na volta, se as pessoas não vão querer estar mais perto, vão querer ir no escritório, vão querer fazer todo um trabalho de aproximação, enfim. Então, eu acho que isso é um ponto. Eu acho que existe uma tendência, principalmente para quem é jovem advogado ou que para quem trabalha em sociedade unipessoal, que ainda tem um ou dois colegas trabalhando juntos ali, que pode ser, dependendo do perfil do cliente, que não seja necessário a gente ter esse custo alocado numa sala e tal. Se eu arrumar um canto da minha casa aqui, eu posso organizar isso de uma maneira diferente e fazer com que o meu trabalho saia daqui. E se eu tiver que fazer uma reunião fora, eu tenho aí algumas alternativas para marcar um lugar, um coworking, enfim, você tem salas de reunião para alugar em qualquer lugar hoje, né? Então, não é a própria OAB, né? Você tem lugares para atender o teu cliente. Você vai, enfim, você vai para uma sala de hotel, você vai para um... Você tem como fazer isso acontecer sem estar necessariamente dentro do seu escritório. Então, esse é um ponto importante. Um segundo ponto é que a gente vai ter que aprender a viver um degrau a menos do que a gente estava acostumado por conta dos impactos financeiros desse momento, né? Então, vamos ter que rever se a gente precisava todo aquele time dentro do escritório, era necessário mesmo ou a gente estava acomodado com a situação, né? Eu não queria mais trabalhar tanto, mas por que eu não queria trabalhar mais tanto? Eu tenho que trabalhar tanto, né? A vida é trabalho, né? A gente tem uma carreira longa pela frente. Então, olha o Luiz Gomes aqui, amigo querido. Então, é isso, né? Esses são pontos importantes e, claro, né? A gente tem toda uma questão em volta de quais áreas do direito seriam mais interessantes ou não, o que está acontecendo, quais são os impactos que os nossos clientes estão sofrendo, como que eu tenho que modificar a minha forma de contratação de honorários, se antes ele conseguia me pagar por mês e agora ele não consegue, eu abandono ele? Ou a gente tenta uma terceira via, né? Tenta uma terceira via, tenta equilibrar as coisas. Então, agora é um exercício. Os grandes desafios que estão chegando aqui é de um exercício de uma futurologia não tão longo prazo assim, mas que a gente ainda está com muita nuvem na frente. A gente ainda não sabe bem o que vai acontecer. Então, a gente precisa ser um pouquinho mais conservador, mas sem parar de atuar, de pensar, de estudar, de falar com o nosso cliente, de falar com a nossa equipe, né? Porque isso realmente são coisas que fazem falta. Essa talvez falta de uma competência desenvolvida de liderança. Então, como que eu lidero a minha equipe se ela está longe de mim, né? Então, o Luiz está falando aqui que o home office mudou nossas atitudes e grandes estruturas físicas vão se tornar desnecessárias. A não ser, Luiz, que o teu cliente não tenha se adaptado às questões tecnológicas. Então, por exemplo, escritórios de previdenciário. São escritórios cujas pessoas, elas não vão ao escritório, os clientes não vão ao escritório só por causa do processo. Às vezes é aquele velhinho, aquela senhorinha que em casa ninguém dá atenção para ela, não, né? Sabe aquelas situações que a gente tem notícia que corta o coração?
Às vezes sim, ela vem no escritório para ganhar um abraço, para comer um bolinho, um café, para fazer uma visita. É um lugar para ela ir, né? Então, esse tipo de cliente, por exemplo, eu não vejo ele tratando as coisas por WhatsApp com o seu sim. advogado, né? É. E aqui, Lara, nosso escritório é um escritório pequeno, aqui em Aracaju, são 6 advogados, a gente só faz advocacia criminal, e eu sempre brinco aqui com os colegas que a nossa advocacia é a advocacia do segredo. Imagine eu tratando com um cliente de uma causa criminal, de um júri, enfim, pelo WhatsApp ou pelo Skype, não tem Não como. existe. O cliente não tem essa segurança, nós não temos essa segurança Claro. de estar tratando de situações, de informações sensíveis através de um mecanismo tecnológico. Evidentemente que em algumas situações você pode manter aquele contato, mas tratar de tese, tratar de estratégia, então é a advocacia do pé do ouvido. O cliente tem que vir até o escritório, até a minha sala. Lógico, eu posso tentar diminuir a estrutura, mas a estrutura física ela vai ter que existir, como você falou, no previdenciário aqui no nosso estado, é um estado pequeno, e algumas cidades do interior as pessoas do previdenciário vão ao escritório no dia que tem a feira do município. Então ela aproveita para ir fazer as compras, já passa no escritório, já resolve o processo, já toma um cafezinho com o advogado e vai para casa. Então esse cliente não tem como eu estar resolvendo pelo WhatsApp, pelo Skype, enfim. Então, evidentemente que vão ter essas adequações, né? E aí fica uma dica para a jovem advocacia que está aqui nos acompanhando, que eles já estão iniciando a sua trajetória, a sua jornada com esse formato. Então, uma coisa é Lara orientando um grande escritório com 300 advogados a se adequar a tudo isso. Outra coisa é quem está começando, que já pode começar num formato que melhor se adapte a essa necessidade, né? O coworking, uma sala, fazer um escritório na própria casa, uma sala para você peticionar, enfim, e fazer o atendimento, né, num local externo, enfim. Então, o jovem advogado tem o tempo e tem também a facilidade, muitas das vezes, da tecnologia e já começar adaptando, né, a esse novo formato. Sem dúvida. Quero mandar um abraço para o meu querido presidente Marco Choi aqui, sempre carinhoso. Muita gente OAB aqui. do Amazonas presente aqui. Então, assim, com certeza isso, mas uma coisa que eu percebo é o seguinte: hoje a gente está vivendo um momento de tantas oportunidades, de tanta informação nos bombardeando. Se vocês pararem essa live agora e entrar lá no início do seu Instagram, você vai ver que você vai rodar o teu dedo, vai ter live, 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 você cansa até achar os stories das pessoas sem estar com live, né? Então, o desafio do jovem advogado hoje é, primeiro, saber selecionar o que é o foco de atuação dele. Quem é o cliente dele, o que ele faz para esse cliente, quais são os serviços, como ele vai fazer, o que ele vai precisar, como ele pode cobrar, o que ele vai ter que gastar, enfim, ele ter esse planejamento da sua carreira ali inicial, ela vai mudando lá na frente, mas eu preciso ter um planejamento inicial. E essa separação, qual é o filtro que eu faço para eu não ficar perdido ou ouvindo vozes que vão me levar para caminhos errados, né? Então, a gente precisa ter uma autocrítica, ter uma crítica, saber o que a gente está buscando, saber pesquisar, para não ouvir, sabe? Não existe uma regra para toda a advocacia. Esses dias eu estava conversando sobre isso, falei, olha, a gente tem que considerar, quando a gente está falando aqui, eu estou falando com você, você está aí em Aracaju, mas tem gente do Brasil inteiro. Não tem como a gente generalizar, porque eu estou falando de 1.200.000 advogados em situações diferentes de carreira, de senioridade, de reputação, de experiência, de condição financeira. Então, não tem como você dar uma... O Amazonas está aí presente, ó. Não tem como você dar uma medida ou uma receita que vai encaixar para todo mundo. Por isso que quanto mais eu conhecer de verdade quem é o meu cliente, qual é a minha área de atuação,
qual é a minha localidade, o que eu tenho aqui economicamente, o que me cerca. Mas eu consigo ter autocrítica para tomar minhas decisões. E aí é lógico, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler. Tá vendo aqueles monte de livrinho ali? Fica a dica, leiam, né? Aprendam sobre gestão financeira, saibam lidar com o dinheiro, porque também não adianta enxugar gelo. Eu recebo daqui e gasto aqui. Sobrou o quê? Né? Nada. Então, eu preciso ter sabedoria no trato com o dinheiro, eu preciso ter sabedoria no trato com a minha equipe, eu tenho que ter sabedoria no trato com o meu cliente, eu tenho que ter sabedoria com as questões que o Luiz Gomes falou aqui, né? Nós precisamos ser visto no mercado sem macular o nosso código de ética, mantendo os princípios. Então, isso é um desafio, eu tenho que estudar isso, eu não posso ir pela orelhada de alguém que está falando, olha, faz isso, hein? Aí a pessoa vai lá, faz, toma uma representação. Não só isso, né? As pessoas de uma forma geral, percebem quando você está infringindo o seu código de ética. Uma coisa que você falou, Lara, que eu também defendo, eu acho que eu li seus livros e fiquei muito alinhado ao que você pensa e ao que eu acredito. Essa questão de quando você falou, o jovem está começando, ele define a área. E muitos colegas, quando iniciam, até pela necessidade financeira, acabam fazendo tudo. Faz um previdenciário, faz um cível, e não mostra para a sociedade que advogado é, qual é a sua área de atuação. E aí eu sempre pergunto, até para fazer uma brincadeira com eles, não, professor, mas eu preciso, porque eu não posso deixar os honorários, papapá. Eu disse, a longo prazo, como é que você vai ser visto? Porque as pessoas hoje, cada vez mais, procuram os especialistas. Aí eu peço até para fazer um exercício mental. Me diga aí, quem é a sua referência na advocacia? Aí ele diz 3 nomes. Aí você pega um que é de direito criminal, que ele só faz criminal. Fulana, que é a rainha da família. E Lara, que é a mulher de gestão do escritório do Brasil. Aí eu pergunto, essas pessoas, elas fazem mais de uma coisa, atuam em diversos ramos. Para você se destacar, para você realmente alcançar aquilo que você almeja na advocacia, você tem que escolher. Ah, professor, mas eu vou abrir mão disso aqui. Faça as parcerias. Tem aquelas pessoas, como você disse, tem um contrato de parceria, eu indico aquele cliente, eu faço o acompanhamento, né, offline, mas eu não perco aqueles honorários, mas vou me apresentando, né, com o tempo as pessoas vão reconhecer, vão intuitivamente lembrar do seu nome como especialista daquela área. E aí eu digo, olha, você tem que ser hoje especialista generalista. Como assim? Especialista numa área de atuação, sei lá, criminal. Mas generalista porque eu tenho que entender de criminal, a gestão de escritório, a parte financeira do escritório. Então, são outras áreas do conhecimento, mas do direito, da advocacia, uma área ou uma micro-área. Aqui no escritório a gente faz muito criminalidade financeira, né? Então, vai com o tempo, você também vai com micro-nichos, né? Dentro da parte de consultoria, deve ter também micro-nichos que você atua. Então, para ficar claro para o jovem advogado que está começando, que desde o início ele escolhe uma área que ele se identifique, que ele gosta de estudar, de escrever, de falar sobre o tema, né? E as outras causas que vão surgindo por uma questão até de necessidade financeira, enfim, dos honorários, faz as parcerias com colegas especialistas, até para não se arriscar. Imagine, eu me arriscar em fazer uma audiência trabalhista. Vai ser uma tragédia total. Eu não sei nem Você por pode onde queimar começa. teu nome do criminal fazendo a trabalhista, né? Eu não sei nem onde fica o fórum trabalhista aqui de Aracaju. Nem sabe onde é. Tem Entendeu? 2 coisas que eu gostaria de pontuar disso que você está falando. Obrigada, Luiz. Obrigada, meu amigo de tanto tempo. 2 coisas. Quando a gente define o foco, quando a gente é jovem, a gente tem uma questão para ponderar que é a seguinte. Quando a gente é recém-formado e, eventualmente, a gente ainda não casou, a gente não tem família, isso quer dizer que os nossos compromissos financeiros são menores do que alguém que já está lá na frente, com compromissos, com responsabilidades. Então, eu fazer uma escolha de foco depois que eu tenho todos esses compromissos é muito mais difícil do que eu fazer isso antes, porque eu consigo correr mais riscos. Sim. Principalmente se eu tiver algumas condições ali, eu moro na casa dos meus pais, eu tenho algum conforto.
Então, quando eu escolho uma área, eu estou dizendo isso para minha mente, eu tenho que insistir aqui para que em algum tempo as pessoas me reconheçam. E um segundo motivo, quando eu faço tudo para todo mundo, eu não tenho tempo para acelerar minha curva de aprendizagem. Porque uma hora eu faço família, outra hora eu faço trabalhista, outra hora eu faço um criminal, daqui a pouco eu faço uma cobrança, daqui a pouco eu faço não sei o quê. Eu fico muito sambalelê nessa história e isso não leva à especialidade. Ao passo que se você define uma ou duas áreas e fala, bom, meu compromisso diário é atender essas áreas, estudar essas áreas, respirar essas áreas, almoçar essas áreas, dormir essas áreas. Então, você acelera o seu processo de especialização. Você vai ficando mais autoconfiante. Você fala, não, isso eu conheço, isso Sim. eu sei, isso eu domino. E isso o cliente percebe quando ele te pergunta e você fala, eu sei. E se não convence. Porque, de fato, não convence. Você não sabe tudo. Não dá Sim. para a gente enganar tanto assim, né? Então, o foco ele é importante por essa razão que você falou, óbvio. E se eu não acelerar, eu vou levar uma vida inteira sendo um generalista que ninguém vê, que ninguém sabe, que ninguém conhece, né? E a segurança, quando você falou de tanto fazer, você já conhece, vai depender da área, o entendimento daquele tribunal, enfim. Quando o cliente senta na cadeira em seu escritório, que traz o problema, ele não quer saber onde você se formou, qual é a sua pós-graduação, seu mestrado, doutorado, ele quer que você resolva o problema dele. Então, se você consegue, com segurança, dar uma resposta que o outro colega, que ele também foi se consultar, começou a arrodear, não, eu vou olhar porque depende. Aí o cliente percebe. O cliente ele quer ter segurança. Várias vezes o cliente sentou aqui e disse, não, eu vou fechar, o fulano cobrou mais barato, mas eu senti segurança. Eu senti que você disse o que vai fazer, não ficou arrodeando, escondendo o jogo. Vou fazer isso, custa tanto, vai dar trabalho. Se for simples, a gente bota nos honorários, se conseguir resolver isso numa audiência, deixa tudo pré-estabelecido. E o cliente sente a segurança e diz, não, eu vou contratar, né, e não ficar realmente. Então, a especialidade é muito importante, mas o generalismo no sentido de saber gerir o escritório. Eu estava até aproveitando esses dias agora para entender essa questão de transmissão no YouTube, transmissão não sei aonde, porque em algum momento a gente vai precisar isso para ministrar uma palestra, para fazer um curso. Então, é uma outra habilidade que a gente que não tinha até pouco tempo atrás, pelo menos eu não tinha, e estou procurando, estudando, dá trabalho, faz errado, mas buscando evoluir para poder atender também essas Ontem à noite eu essas estava outras áreas. tendo aula. Ontem à noite eu estava tendo aula, que eu quero entender esse negócio de tráfego, eu quero entender. Sim. Eu não quero terceirizar isso. Eu quero dizer, olha, eu quero isso por causa disso, entendendo o processo. Então, quando a gente tem essa possibilidade de, num momento como esse, um beijo para a Zanetti. Acabei de falar com ele hoje à tarde, já estamos aqui de novo. Quando a gente tem a oportunidade, como essa transformação que está acontecendo agora, nesse momento, de adquirir tantos conhecimentos novos, isso abre possibilidades para você sugerir para cliente, para você fazer coisas a mais do que você fazia. Gente, a vida é dinâmica, ela tem que ser nova, a gente tem que ser movido por novidade. Não é ser volúvel, não é isso, mas é ser movido por novidade, ter curiosidade no aprendizado. O que mais eu posso aprender que vai agregar valor ao meu trabalho, que vai agregar valor ao meu relacionamento com o cliente, que vai agregar valor, enfim, na minha advocacia, né? Então, isso é super importante, não tenha dúvida. Sim, sim. Eu aproveitei, inclusive, esse momento, apesar de sempre preferir o contato presencial aqui, eu acabei mantendo contato com alguns clientes, sempre procurando estar próximo, dando feedback, muitos preocupados porque teriam audiências agora, acabou se suspendendo, enfim. Então, sempre buscando também me antecipar junto ao cliente e dizer, olha, a situação é essa, o seu processo vai ser julgado próxima semana por videoconferência no STJ, no tribunal aqui local, sempre buscando trazer essa informação de forma antecipada para que ele não seja surpreendido. Né? Porque vê as informações na televisão, na internet, e meu advogado não me liga,
não me dá um feedback. Enfim, sempre colocar esses mecanismos tecnológicos à disposição, não é impor. Né? Dizer, Não. olha, você quer conversar? Às vezes até a pessoa está em casa, com a família, querendo conversar com alguém de fora, e você usa esse canal. Quantos clientes que viraram nossos amigos, né? Até hoje, no dia do aniversário, enfim, no fim de ano, sempre manda aquela lembrança de processos que você atuou há muitos anos atrás. Então, você criou aquela proximidade. Então, a gente se antecipar nessas situações e se colocar à disposição do cliente. Não, o cliente está com a dor dele, com a empresa dele com dificuldade, respondendo a um processo criminal, especificamente na minha atuação, e o advogado também ausente, sem dar essa resposta. Né? Então, é um momento muito de transformação. Eu acho que a gente está numa mudança de era. Né? Muito do que está acontecendo hoje, eu acreditava que aconteceria daqui a alguns anos, naturalmente, essa transformação, e acabou antecipando. Acelerando. Mas é isso, Lara. Estamos chegando já ao final, minha querida. Eu quero lhe agradecer pela gentileza de ter aceitado o convite. Sei da sua agenda, que é muito apertada. Tive o prazer de lhe conhecer aqui pessoalmente aqui em Aracaju, em um dos eventos do CESA, que a gente participa. E dizer que você está fazendo um trabalho fantástico com essas Obrigada. lives, difundindo conhecimento. Né? Eu defendo muito a frase de Cora Coralina, que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. E a gente está aqui aprendendo muito com você nesse momento de pandemia para voltarmos. Né? Acredito que em agosto essa é a previsão, muito mais fortes do que entramos, né? Que possamos nos melhorar enquanto pessoas e enquanto profissionais. Então, lhe agradeço muito e um abraço virtual. Eu que agradeço mais uma vez a chance de estar falando com tantos colegas queridos, né? A gente precisa estar realmente juntos nessa, né? Se vocês não tiverem ainda oportunidade, dá uma chegada lá no meu Instagram, tem muito conteúdo. A gente está sempre disponibilizando algumas coisas, algumas ideias. Hoje eu soltei um vídeo do meu canal do YouTube dos Beatles e Advocacia, que está bem divertido e acaba sendo uma análise que a gente faz lá. Então, vamos estar juntos. Estamos juntos, Fábio. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo para minha turma aí em Aracaju. E a gente se vê em breve. Espero que pessoalmente. Ok. Obrigado, Lara. Até mais, querida. Um abraço. Até mais.